Brasília, política, o Supremo Tribunal Federal decide aplicar regras sobre as sobras eleitorais à eleição de 2022. Essa decisão pode mudar a composição da Câmara dos Deputados. Recebendo aqui o repórter André Anelli com as últimas informações. A pergunta, André, quem pode perder o mandato? Tudo bem, André? Bem-vindo, bom trabalho. São 7 parlamentares ao todo, viu, Tiago? Muito boa noite a você também, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O Supremo Tribunal Federal resolveu aplicar aquele entendimento de que tem que ser repartidas as sobras eleitorais entre aqueles partidos ou coligações que chegaram ao quociente eleitoral. Antes, as sobras eram repartidas pelos deputados mais bem votados, independentemente de o partido ou coligação ter atingido o quociente eleitoral. A decisão é relativa a uma regra complexa para a composição do legislativo aqui no país. O número de eleitores de um lugar é dividido pelo número de vagas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, são cerca de 2.300.000 eleitores e 8 cadeiras na Câmara dos Deputados. O número de eleitores dividido por 8 dá cerca de 287 mil, que seria o número necessário para eleger um deputado. Se o partido atinge esse número, ele elege o mais votado, mas os partidos elegem, por exemplo, 1,5 ou 70% desse total. São números quebrados e não são números inteiros. Então acontecem essas sobras eleitorais que agora tiveram a nova decisão do STF para serem repartidas entre aquelas siglas que atingiram o quociente eleitoral ao invés dos mais votados. Uma das afetadas é a deputada federal Silvia Waiapi, que perderia o mandato e questionou a decisão do Supremo. Se nós não fomos eleitos, se nós sequer deveríamos ter sido empossados ou diplomados, como fica, então, as leis que fizemos? Os nossos projetos de leis, por exemplo, eu sou autora do projeto de lei que dobra a pena de abusadores sexuais de crianças. Eu fui abusada. Quer dizer, então, que essa lei não existe? Todos os nossos atos serão anulados? A lei retroagiu para prejudicar. Pela decisão do STF, Aline Gurgel é que seria a substituta de Silvia Waiapi, que a gente viu agora há pouco. E a gente preparou também uma arte, porque além desse, outros 6 casos de substituição devem acontecer. Além, então, de Silvia Waiapi perder o cargo para Aline Gurgel, Paulo Lemos entraria no lugar de Sonise Barbosa, André Abdon entraria no lugar de professora Goretti, a professora Marcivânia entraria no lugar de Augusto Pupio, Tiago Dimas entraria no lugar de Lázaro Botelho, Rodrigo Hollenberg substituiria Gilvan Máximo e Rafael Fera entraria no lugar de Lebrão. Para a decisão ser executada, a Câmara dos Deputados ainda precisa receber a notificação, o que ainda não aconteceu, Tiago. Então teremos troca de cadeiras na Câmara dos Deputados. André Anelli, bom trabalho para você. Você volta na nossa programação, direto para os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, deixa eu pedir licença para você para começar com o Vilela, que é nosso especialista em direito eleitoral. A gente já fala do lado mais político dessa questão. Ô Vilela, boa noite para você, bem-vindo. A parlamentar coloca na mesa uma questão importante. Ela foi eleita, assim como os outros parlamentares também foram eleitos. É uma decisão que não tem mais volta, ou seja, o Supremo notifica ao Congresso, a Câmara vai ter que fazer essa execução, não tem jeito? Bom trabalho, Vilela. Olha, Thiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Dizer que é uma decisão que não tem mais volta no Brasil é algo relativo demais. Nós tivemos já a decisão justamente no sentido inverso, recentemente, por parte do Judiciário, e que agora voltou e fez uma nova conformação de forças no sentido de fazer com que essa regra também valesse para os deputados eleitos no ano de 2022, mesmo já tendo transcorrido mais da metade do mandato.
Eu vejo que é um tema extremamente complexo, tanto que o placar foi 6-5, um placar bastante empatado, bastante parelho, e eu vou na linha dos que foram derrotados. No meu entendimento, eu não tenho dúvida que a decisão em si, ela é muito correta, mas ela não deveria ter valido de uma forma retroativa para aqueles mandatos que estão em curso. No meu entendimento, seria muito mais razoável, pelo princípio da segurança jurídica, da segurança institucional, que essa decisão ela tivesse efeitos para a partir do pleito de 2024, que era a decisão inicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, é um tema bastante técnico, com nuances muito técnicas e que, dessa vez, o Supremo acabou formando maioria no sentido inverso e, portanto, desde 2022, retroagindo a 2022, nós temos a validade dessa nova interpretação do Judiciário. E Dora, você vendo a lista dos parlamentares que devem entrar na Câmara, temos 4 do estado do presidente do Senado. Então já há toda uma leitura política em relação a isso. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Mas essa leitura não faz sentido de favorecimento, porque aí é uma questão de conta, né? E é uma conta que faz sentido, porque se, por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, os mandatos pertencem aos partidos e não aos parlamentares, faz sentido que a conta dos eleitos seja feita pelo desempenho dos partidos e não dos deputados individualmente. Isso posto, quero concordar com Vilela na questão da entrada em vigor dessa interpretação, porque no transcorrer do mandato é aquela história de mudar a regra no meio do jogo, né? Embora ela faça sentido, seria muito mais justo, na minha opinião, que valesse não para esses que estão com mandato, mas para os próximos. E deixa eu só perguntar mais uma coisa para o Vilela. Dependendo, Vilela, do que acontecer, se esses parlamentares tomarem realmente posse, há essa insegurança jurídica, 1 ano e meio, por exemplo, se houver uma decisão contrária, os outros voltam para o Congresso Nacional? Olha, infelizmente, Tiago, o Brasil é o país da insegurança jurídica. A segurança por aqui passa longe. Então, existe sim essa possibilidade. É verdade que agora, diante já dessa mudança, de uma posição que me parece consolidada, não existe num olhar próximo uma possibilidade de mudança na composição da corte. Então, evidentemente que é muito difícil se pensar nisso, faltando aí pouco mais de 1 ano e meio para o final do mandato. Mas não dá para se cravar e, infelizmente, esse tipo de mudança acaba atentando contra a segurança jurídica e a segurança das instituições.